A paz do Senhor, querido professor da classe juvenil, 15 a 17 anos. Chegando para a segunda aula desse trimestre, que tem sido tão abençoado, tem por tema, o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Nessa feita estaremos falando sobre a segunda aula do trimestre, que tem por tema, ele foi sacrificado por amor a nós. Se na aula passada nós falamos sobre o fato dele ter se feito carne por amor a nós, ter vindo na plenitude dos tempos e assim ter se dado naquele madeiro, hoje nós vamos dar ênfase justamente ao fato de ele ter morrido e o seu sangue ter nos redimido. O texto bíblico em classe, e é muito importante, professor, que você leia com os seus alunos, fazendo aquela leitura didática. Você pode pedir para cada um ler um versículo até que se conclua a leitura devocional, para que assim seja didática a sua aula e interaja com os alunos e chamem eles também para que eles também se sintam na responsabilidade de participarem da aula, de se sentirem incluídos. Então, a leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas, capítulo 23, do 33 ao 46, com ênfase maior na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 2, parafraseando a leitura bíblica em classe, que diz: Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Você pode iniciar a sua aula dizendo para os seus alunos que a morte de Cristo é justamente o tema central da Bíblia Sagrada. Tudo o que aconteceu antes do Calvário aponta para o Calvário. E tudo o que acontece depois do Calvário só acontece por causa do Calvário. Então, a cruz, ele é o ponto culminante da Bíblia Sagrada. Ele é o fato de quem os profetas profetizaram e por quem os apóstolos pregaram. O motivo da profecia dos profetas e a razão da pregação dos apóstolos. Então, tudo o que aconteceu antes apontava para a cruz e tudo o que aconteceu depois só aconteceu por causa da cruz. A nossa lição tem 3 objetivos: explicar o que é expiação, compreender o valor do sacrifício de Jesus e conscientizar de que Jesus morreu em nosso lugar. Quando você fizer a leitura bíblica em classe, está em Lucas 23, do 33 ao 46, dê ênfase também ao sofrimento de Cristo. Tudo o que ele passou naquele momento do Calvário, todo aquele sofrimento, aquele vitupério, todas as partes em que na narrativa dos evangelhos ele dá destaque ao período do sofrimento, dê um destaque maior aos seus alunos para que eles assim sintam o sofrimento daquele momento, para que eles saibam que por causa daquele sofrimento é o motivo pelo qual eles estão ali no domingo pela manhã aprendendo a palavra de Deus. O ponto 1, ele fala a expiação. E é muito importante nós entendermos o que significa expiação. No comentário da lição, ele cita o dicionário teológico da CPAD, que diz o seguinte: expiação é o cancelamento pleno do pecado com base na justiça de Cristo,
propiciando ao pecador arrependido a restauração de sua comunhão com Deus. Ou seja, a expiação cancela o poder do pecado sobre a minha vida. Mas eu continuo pecando. Porém, quando Cristo olha para mim, quando Deus olha para mim, o que ele vê é o sangue de Cristo que me torna justo. Isso é o que nós chamamos de justificação. Então, a justiça de Cristo que me torna justo propicia ao pecador arrependido a restauração da sua comunhão com Deus. Quando Cristo morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você vai encontrar essa informação em Mateus 27 e 51, significando ali que agora o período do antigo pacto seria agora sucedido por um novo pacto, não é? E quando nós falamos do antigo pacto, é interessante também trazermos para o aluno como era a expiação no período do Antigo Testamento. Nós encontramos em Levítico capítulo 17 e versículo 11 e vários outros textos no Antigo Testamento, principalmente em Levítico, mas muitos outros do Antigo Testamento, como era o sistema sacrificial. Não é? Nós sabemos que o sacerdote ele imolava o cordeiro ou imolava o animal para que assim houvesse a propiciação do pecado. Mas isso era algo, como foi falado também na aula passada, isso era algo que apontava para um sacrifício maior. O dicionário bíblico Wycliffe, ele diz o seguinte: o derramamento do sangue era a evidência da morte. Então, quando um animal era imolado, representava, assim, a evidência da morte do animal e a evidência de que aquele animal substituía o pecador e, ao invés do pecador ter sido imolado, o animal foi imolado no lugar daquele pecador. Quando Cristo morreu, ele assim toma esse lugar de cordeiro que foi morto em nosso lugar, levando sobre si as nossas culpas e as nossas transgressões, segundo o que está escrito lá no profeta Isaías, no capítulo 53 e o verso de número 4. O valor do sacrifício de Jesus é o segundo ponto. Professor, uma dica, como também está a lição, ela traz essa dica. Se você tiver à disposição algum recurso que lhe ajude no sentido audiovisual, você pode usar um piloto, um quadro, e desenhar uma cruz. E perguntar para o seu aluno o que aquele símbolo representa para ele. Ouça os seus alunos com atenção e assim depois comente um pouco sobre a cruz. Diga para eles também que em muitas formas de religiosidade se tem a cruz como o símbolo do cristianismo. Nós, porém, não usamos a cruz justamente porque nós cremos que ele já ressuscitou. Logo, não precisamos de nenhum símbolo visível ou um crucifixo. Não precisamos, porque se cremos que ele já ressuscitou, então não precisamos de nenhum material físico que comprove acerca disso. A cruz, diga para o seu aluno também como que era a morte por crucificação. A pior forma de morte do mundo antigo. Os historiadores não têm muito um consenso da onde surgiu a crucificação. Alguns sugerem que ela é
um aperfeiçoamento de um método assírio chamado de empalamento, na qual uma pessoa era submetido a estar em uma estaca e aquela estaca cobria o corpo do ser humano até sair pela boca. A crucificação foi um aperfeiçoamento desse método. Outros dizem que ele surgiu na Pérsia e assim foi aperfeiçoado até chegar nos romanos. Os romanos transformaram a crucificação no pior método de tortura e a pior forma de pena capital, de pena de morte. Então, quando alguém era crucificado e ele ficava ali durante todo aquele período, haja visto que antes havia também um flagelo. Jesus foi submetido a ser chicoteado várias vezes por um azorrague. Esses azorragues, segundo historiadores, possuíam ossos de carneiros quebrados e também pedaços de metais que rasgavam a pele. Além de todo esse vitupério, o fato dele ser colocado no madeiro fez com que ele morresse por asfixia, porque todo crucificado, por ficar muito tempo ali, acabava com que ele não conseguisse mais respirar. E com o tempo, todo crucificado acabava morrendo por asfixia. Então, pergunte ao seu aluno, qual o preço da salvação? Se você puder, cite e traga para a aula alguns produtos que são do contexto do seu aluno, um celular, algum produto tecnológico, e pergunte para ele quanto que vale tal produto. É óbvio que, por serem adolescentes antenados, com certeza eles saberão. E se ele... com certeza ele sabe o preço daquele produto. Então, diga para ele que a salvação ela custou muito, muito, muito mais caro do que aquele produto. Conforme o salmista ele diz, Salmo 49:8, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam. A redenção é algo muito mais caro do que qualquer produto aqui na Terra. Ninguém poderia comprar a salvação. Todos nós estávamos fadados ao inferno, porque ninguém poderia pagar o preço pela salvação da nossa alma. Mas o sangue de Cristo foi suficiente para salvação do homem. No ponto 3 da lição, ele diz que aquela cruz era nossa. Um único e perfeito sacrifício. O sacrifício de Cristo, ele foi substitutivo. Cristo morreu em nosso lugar para que nós não tivéssemos que pagar o peso daquela culpa. E foi real. Por mais que se trate da crucificação de Jesus como algo extremamente hollywoodiano, mas não tem nada a ver com algo fictício. Não, foi um fato real e histórico. Importante até, professor, que você traga para o seu aluno relatos de historiadores antigos e até extrabíblicos que comprovam a historicidade de Cristo e da crucificação. Temos vários exemplos, como o próprio judeu Flávio Joséfo, entre outros, que são historiadores à parte, extrabíblicos, mas que também citam o fato da crucificação. Então a crucificação não é algo que foi inventado pelos apóstolos. Não foi uma invenção humana. A crucificação de Cristo, ela não foi, e você pode até trazer também como exemplo a ser refutado,
várias teorias agnósticas e ateístas que são utilizadas até hoje para tentar refutar, como a teoria do desmaio, entre outras. É importante que você refute todas em aula. Cristo realmente morreu e Cristo realmente ressuscitou. O sofrimento e a vergonha da cruz. Lá na cruz, Cristo riscou a cédula de morte que nos era contrária. Finalize lendo o texto que está assim em Colossenses, capítulo de número 2 e o verso de número 14, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Quando Cristo morreu, ele pegou a nossa sentença, que era a sentença condenatória, que nos dava legalidade de sermos condenados, e o que ele fez, cravou na cruz. Somente por esse sangue, agora somos libertos. Curta, comente, deixe o seu like e compartilhe. Amém? Que Deus assim te abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.